Beleza, Diego Maeda, seja muito bem-vindo aí ao Hands On. Legal, um prazer estar aqui, Rafael, com os amigos da Bluefield, que eu já tenho aí uma amizade já longa de vários carnavais, de vários eventos aí. Estou sempre feliz de encontrar e conversar com vocês. Cara, que bom. Então, um dos caras que eu mais estava afim de conversar, cara, de verdade, assim. Acho que a tua expertise, assim, no ramo de inovação vai ser... Nossa, vai trazer muita coisa massa aqui pro podcast. Mas, então, o Diego é gerente de inovação da Sodexo. Tem trabalhado aí na área de inovação faz bastante tempo, então vai comentar com a gente bastante coisa legal. E o que tem para nos entregar hoje aqui no podcast, Diego? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês aí da minha experiência de como montar uma área de inovação do zero. E aí falando mais ali o comecinho, os primeiros meses ali, o que pela minha experiência aqui, né, é importante a gente olhar. Show de bola. Então, bora começar. O Diego tem Bora. um slide aqui para nos mostrar. E daí eu queria já fazer. Bom, tu pode seguindo aí, cara. Eu não vou fazer nenhuma pergunta. Eu tô aqui para aprender junto com o pessoal. Imagina, né? Pode perguntar, porque como eu sempre falo ali nas palestras, nas conversas, eu também estou para aprender aqui. Então, quando eu estou contando o meu caso, normalmente alguém vem e me conta o dele e eu acabo aprendendo. Então, por favor, fique à vontade. Show de bola. Só falando um pouco sobre mim, né? Eu estou trabalhando com inovação corporativa já faz um tempo. Já passei por algumas empresas, estou na Sodexo, mas já passei por construtora, que é a Tenda. Já passei por consultoria de inovação. E já fui do mercado tradicional, já empreendi desde salão de beleza até startup. Então eu tenho aí um currículo de ficar passando por vários lugares diferentes aí que me deu um pouco de base para trabalhar a inovação, né? Que eu acho que é super desafiador. E aí eu começo aqui falando do porquê a gente tem que ter um time de inovação. E eu não vou entrar nos detalhes, né? A gente tem um podcast mais curto aqui, eu quero ser mais prático, quero ir direto às ferramentas. Mas quando você vai defender a criação da área de inovação, é importante frisar que para tudo que a gente quer crescer, a gente precisa dar foco. Então, a área de inovação é aquela que vai ser a guardiã desse processo e da cultura de inovação. Se não tem ninguém olhando e fomentando isso, é natural que a empresa se disperse e acaba focando em outras coisas, outros problemas que vão aparecendo. E normalmente você vai encontrar barreiras, né, para promover a inovação, a ambidestria, né, que é trabalhar o dia a dia e também a inovação. E tem temas que são arriscados, naturalmente arriscado, e risco tem tudo a ver com inovação. A área de inovação tende a liderar temas que têm um maior nível de risco e precisa ter esse nível, esse risco ali controlado e otimizado usando metodologia aí de startup, de inovação. Então, aí um breve entendimento do porquê. Qual que é o papel que eu praticamente entendo que a área de inovação precisa ter? Eu peguei esse conceito da Linda Hill, tem um livro chamado Collective Genius, onde ela fala muito que a área de inovação, ou o líder inovador, ele tem esses três papéis. Primeiro, arquiteto. Ele vai criar, ele vai fazer alinhamento estratégico e construir, arquitetar, né, o processo de inovação. Segundo papel, ele vai ser o conector, o bridger, né, por isso que é B, ele conecta as oportunidades internas com conhecimento externo, ou mesmo oportunidades internas com conhecimento interno, mas ele é aquela pessoa que vai conseguir casar as conexões. E terceiro é o catalisador, é quem cria as alavancas para a cocriação, para a introdução de novas tecnologias e novos modelos dentro da empresa. Aí vão me perguntar, mas aonde que eu preciso alocar essa área de inovação? Primeiro, perto da estratégia. É muito mais interessante você estar perto da estratégia do que das áreas transversais de apoio, mais técnicas, vamos dizer assim. Porque é na estratégia que você vai entender quais são as visões de futuro da empresa, qual que é o desenho estratégico, as prioridades estratégicas da empresa, que é onde a gente vai querer arriscar mais, né? Por isso que é sempre legal, não importa se é dentro de uma área de negócio ou dentro do planejamento estratégico, mas é interessante estar próximo da estratégia, né? E depende aí também um pouco do formato que a empresa entende que é interessante. Tem empresas que seguem um formato centralizado, onde uma área só concentra tudo, e tem empresas que descentralizam, porque você tem temas muito dispersos e aí é mais complicado de você concentrar tudo num lugar só, né?
Outra coisa que é importante a gente analisar quando você está construindo a área é a construção do time, né? E o time, ele é muito mais focado em comportamento do que conhecimento técnico. Eu, particularmente, quando vou fazer a seleção de pessoas para o meu time, eu olho se ele tem espírito empreendedor, se ele tem disposição para risco, né? Se ele consegue solucionar problemas e não só ficar apontando os problemas, né? Se é aquela pessoa persistente, porque olha, inovação exige persistência, é difícil, você recebe muito não, você recebe muita porrada, então tem que ser curioso, tem que ser persistente, né? Tem que ter empatia pelo que está acontecendo com os outros, né? Escuta ativa, entender o que está acontecendo e dom para facilitar e liderar discussões. Eu costumo dizer que o papel de inovação é muito parecido com o papel de diplomata. A gente fica ali tentando casar interesses, entender como uma coisa funciona, negociar e fazer as coisas acontecerem. Então, acho que aqui é um breve overview do porquê ter, como ter, aonde ter e com quem você vai ter um time de inovação. Uma pequena pausa no podcast para te contar sobre o Sparks. Se você tem uma ideia de startup e não sabe por onde começar, o Sparks é o seu lugar. Em 3 meses, ajudamos a validar sua ideia e dar os primeiros passos com muita mão na massa. Quer transformar essa ideia em realidade? Vem pro Sparks. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu visualizei, nas minhas experiências aqui de criar já a segunda área de inovação que eu crio, fora ali os trabalhos de consultoria que eu participei, né, mas que eu estive ali na frente criando a área. E eu gosto de visualizar dividindo nesses 4 pilares mestres, vamos dizer assim, onde eu divido as iniciativas em a parte de estratégia e processo, para você conseguir alinhar com a empresa qual que é a estratégia que a empresa quer perseguir, quais são as oportunidades, você desenhar um processo onde a inovação possa acontecer, e aí você vai ter que trabalhar muito aquela questão de fast track, de melhorar o tempo de teste, né, de implantação de soluções. Você vai ter que trazer um portfólio de projetos, e aí mais para frente eu explico por quê. A gente tem que se preocupar com o portfólio de projetos, porque nenhuma área dentro de nenhuma empresa sobrevive sem mostrar resultado, então você precisa ter também um portfólio de projetos. Tem que fomentar a cultura, senão a inovação morre, e você tem a responsabilidade de trazer a visão de futuro, né? O que está acontecendo de tecnologia emergente, o que está acontecendo no mercado, tudo isso trazer para cá e ajudar a empresa a construir visão de futuro mais inovadora. Beleza. Então eu vou começar aqui pelo primeiro pilar e eu vou só passar pelos highlights, senão não vai dar tempo, né? Mas eu estou super aberto aí depois se vocês quiserem detalhar. Quando você está olhando aqui, a primeira entrada, você acabou de começar a área de inovação, primeira coisa que eu te sugiro fazer é alinhamento com a liderança da empresa. E eu sugiro você fazer, se você for externo, né? Se você não for da empresa e estiver sendo contratado para abrir uma área de inovação, para você, na entrevista, já perguntar essas coisas para o entrevistador, para a tua liderança ali que vai te guiar. Porque o conceito de inovação é muito diferente para cada pessoa. Então, você precisa entender de verdade o que são os resultados esperados por essa liderança, né? E pode ser que você escute eu preciso responder ao meu conselho de administração que está cobrando a inovação da empresa. Ele nem sabe tão bem o conceito, a proposta de valor tangível, ele só precisa dar uma resposta. Pode ser que ele fale, olha, eu preciso dominar o mercado, eu preciso crescer 4 vezes o faturamento da empresa. Então, entender aonde que você precisa levar ali a empresa com a inovação é muito importante para você também conseguir definir depois quais são as ferramentas que você vai usar. Da onde que vai vir esse crescimento? Vai ser orgânico? Você vai fazer M&A? Você vai introduzir Open Innovation aqui para conseguir trazer soluções inovadoras, né? E aonde que você vai focar teu esforço? Se vai ser no core business, que já está atuando hoje, que está rodando, ou você vai ter a oportunidade de criar novos negócios, né? Até para você não se frustrar ali no futuro, quando de fato as prioridades elas vão aparecer e você vai ter que seguir elas. O segundo ponto, depois que você alinhou essa estratégia, você viu que você está no caminho certo, você sabe o que a empresa quer, você tem que alinhar com os stakeholders, os seus apoiadores e detratores. Isso porque a inovação não é feita sozinha. Você pode chegar na empresa com a maior vontade, com várias ideias, e você vai ver que nada vai funcionar se você não tiver apoio das pessoas lá dentro. Então, entender quem apoia e quem atrapalha o processo de inovação é muito importante. Isso muitas vezes vai ser feito via conversas. Você chega, por exemplo,
dispara um e-mail para todo mundo ali que você conheceu, que você conhece, pergunta o que é inovação para você e abre um canal de comunicação com essas pessoas para poder chamar para uma conversa, entender o que a pessoa espera, o que ela já vivenciou. A gente tem que entender que muitas vezes tem empresas que já tiveram área de inovação e que teve alguma frustração com isso, e você entender essas frustrações anteriores é importante para conseguir trazer propostas que sejam mais bem aceitas por esses detratores, né? E buscar essa visão de que cada um tem. Se você falar com o teu líder, ele vai ter uma visão para o negócio. Se você falar com o líder das outras áreas, ele vai ter outra. Então, entender essas visões vai ser muito importante. E o terceiro ponto é a maturidade da empresa. Como é que ela está em termos de inovação? Qual é o portfólio de projetos que ela já tem? Entrega resultado? Não entrega resultado? A empresa está feliz com isso? Não está feliz? Quais são os programas que já rodaram? Quais são os existentes? O que a empresa gostaria de fazer? Quais são as principais barreiras da inovação, né? Vou dar um exemplo aqui na Sodexo. Quando a gente entrou, a primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa quantitativa mesmo, com um formulário específico de inovação, mapeando como que estava a visão, né, de várias áreas sobre o processo de inovação da empresa, e isso foi importante para nos direcionar aonde a gente precisava atacar para resolver os problemas e evoluir a inovação na empresa, né? Uhum. Cara, só. Então, vou tentar resumir tudo que tu comentou até aqui. Digamos que eu, Rafa, lidero uma equipe, uma empresa, e eu chamei o Diego aqui para. Contratei você para começar uma área de inovação do zero. Então, a primeira coisa que o Diego deveria fazer é ver o que a empresa quer, né? O que ela quer de resultado, o que ela tem de objetivos, para, enfim, internamente ali, né? Então, digamos que seja, sei lá, vê se esse exemplo faz sentido também. Ah, eu quero crescer em vendas 4%, através da inovação. Faz sentido esse exemplo? Acho que é um. Sim, faz sentido, sim. Tá. E aí, cara, você vai ver como fazer isso, né? Ali no segundo ponto, ali, se é orgânico, Open Innovation, M&A. E depois você vai ver quem são as pessoas que estão interessadas em te ajudar ou não te ajudar, né? Pessoas assim que querem te Exatamente. quase sabotar a tua ideia, né? Por vários motivos, né? Frustração anterior com outras pessoas, não acreditar, achar que não é esse caminho, pode ser outro. E depois realmente fazer perguntas para as pessoas e avaliar com questionários. Né? Eu estou no caminho certo, mais ou menos isso que deveria fazer? Isso mesmo. Ó, um dos conceitos, dos termos que a gente mais escuta no mundo da inovação, das startups, é o conceito do job to be done, né? Qual que é a tarefa a ser feita? E isso não se aplica só ao cliente final. Você também tem que entender o job to be done, a tarefa a ser feita de todo mundo que está envolvido. Então, quando eu falo de mapeamento de stakeholders, é você descobrir o job to be done, a tarefa a ser feita de cada uma das pessoas que está envolvida. Eu vou conversar com o diretor comercial, ele vai falar para mim, eu quero crescer o faturamento da empresa, nananana. Mas você tem que entender o job que está por trás. Às vezes o cara está ali querendo mostrar serviço porque o cara está querendo ganhar visibilidade e ganhar um cargo fora do país, por exemplo. Então, esse subjetivo entre linhas, que é o mapeamento real do que está acontecendo. Quando eu entrei em case aqui, que eu entrei em empresa, que eu fui conversar com áreas, que não ficou claro, assim, não ficou explícito, por exemplo, que a pessoa tinha uma restrição. Mas com o tempo eu comecei a entender que ela tinha experiências anteriores ruins com a área de com áreas de inovação, e por isso ela era tão resistente a todo tipo de iniciativa, né? E ela achava que ia trazer mais trabalho para ela e não diminuir o trabalho, né? Então acho que esse tipo de processo que a gente faz aqui no mapeamento. Cara, legal. É por isso que eu gosto, que eu amo inovação, na verdade, né, cara? Como tu falou, desde startup até grande empresa, até acelerador de startups, né? A Bluefields, a gente trabalha muito com essa questão do job to be done, né? Então é tudo muito conectado, né? Tudo dá pra fazer em várias áreas diferentes, né? Mas legal, Com cara, certeza. legal. Acho que já respondeu aqui, já na minha cabeça tá fazendo muito sentido, assim. Nossa, cara, conteúdo masterclass aqui. Legal. Bom compartilhar. É, tem outra ferramenta que eu acabo usando, é que assim, feito esse mapeamento inicial, entendendo aonde você está pisando, qual que é a visão estratégica que a empresa tem, era legal você organizar qual que vai ser a tua estratégia de inovação, né? E aí eu gosto muito dessa ferramenta que eu aprendi ali com o meu mestre Vini Machado e Carlos
Carlos Carneiro, né, que foram os meus primeiros líderes ali quando eu entrei no mundo da inovação corporativa, que é o mapa de estratégia. E é muito simples, assim, o mapa de estratégia é basicamente aqui um ponto onde você coloca qual que é o futuro que você mapeou ali, né? O futuro que a empresa quer, e aí você cria um futuro, uma visão de futuro, time de inovação, onde que você vai atuar para você ter um direcionamento estratégico, para onde vir o crescimento, ali onde eu falei, vou atuar em Open Innovation, M&A, eficiência operacional, né? E como eu vou vencer? Qual que é o diferencial? Qual é o meu plano de curto prazo também que eu vou conseguir trazer aqui para alcançar essa visão de futuro? E eu divido em fases. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, tem 3 fases, mas não necessariamente precisa ter 3 fases. Mas uma fase é o hoje, o atual. Qual é o meu objetivo de curto prazo? Quais são os indicadores que me mostram que eu vou alcançar esse objetivo de curto prazo aqui, sei lá, em 2024 ou 2025, né? Que já virou o ano. No meio termo, eu vou ter objetivos intermediários. Eu vou criar aqui indicadores que mostram que eu estou um caminho para um objetivo 3 que a gente chama de objetivo tracionado, que é a sua visão de futuro. E aí eu vou dar um exemplo prático aqui de negócio. Eu estou aqui na área de inovação e a minha visão é que a empresa seja ambidestra e que ela seja que ela consiga reagir rápido a qualquer tipo de mudança de mercado que aconteça. Eu quero que ela seja leve. Onde que eu vou atuar para isso acontecer? Bom, eu vou atuar em eficiência operacional, transformação digital, cultura, né? Porque as pessoas precisam aprender a fazer esse tipo de trabalho, a reagir rápido ao que está acontecendo. E como que eu vou, qual é o meu qual é o meu plano de curto prazo? Primeiro eu preciso ganhar confiança das áreas, depois eu preciso dar alguma coisa em troca ali, uma eficiência operacional, alguma coisa que ele ganhe, para depois exigir dela um esforço maior de longo prazo para a gente alcançar essa visão. Né? Esse é o meu como. E aí no meu objetivo atual era mapear os stakeholders, entender o objetivo estratégico, trazer projetos de curto prazo, né? Aqueles quick wins, famoso quick wins, para eu conseguir ganhar ali a confiança tanto das áreas quanto da gestão, da liderança e tudo mais, para no objetivo intermediário 2 começar a fazer essas áreas a trazer inovação, né? Elas começarem a trazer projetos, e no objetivo 3 tracionado, eu fazer com que a empresa seja bem mais ágil e autônoma para reagir muito rapidamente a qualquer mudança de mercado. Então, esse é um mapa de estratégia do que eu vou fazer, bem resumidamente. Cara, entendi. Isso que é bem fácil de compreender, né? Juntando com o que tu comentou antes ali e colocando aqui no papel. E tu vai apresentar isso para tua direção, certo? Tu vai fazer, preencher ali. Aí, cara, isso aqui é muito interessante, porque muitas das áreas de inovação que a gente tem visto, eles estão focando muito em quick win, estão focando muito assim, em objetivo de curto prazo. Né? Isso é legal porque tu vai conseguir esse objetivo de curto prazo, mas tu também já está pensando no longo prazo. Né? Aqui tu basicamente fez as partes da tua empresa serem ao longo prazo, né, ali em 2028, serem meio que autônomas assim nessa questão é, de inovação. Né? Eu achei bem interessante isso. E nisso aqui, Diego, só para ficar bem até mais prático ainda, até talvez seja um pouco bobo isso, mas tu geralmente faz isso num documento de Word, num Miro? Como é que você faz esse documento aqui para o pessoal conseguir aplicar mesmo no dia a dia? Construção desse mapa de estratégia, na maior parte das vezes, é colaborativa. Aí a construção, aí depende muito do contexto, mas a gente faz workshop, a gente faz reuniões, aí a gente faz no Miro, né? Porque aí é mais fácil de co-criar. Mas depois eu compilo isso numa apresentação de PowerPoint mesmo, digo até que não muito diferente desse modelo aqui, porque aí para um público executivo tem que ser bem sucinto e direcionado, entendeu? Então tem que ser bem simples aqui. Uhum. Não, é isso aí mesmo. Tem que ser bem sucinto e mostrando resultados, né? Não, mas Isso. legal, cara. Muito massa. Legal. Esse mapa de estratégia, né, ele é muito importante porque vai acontecer várias coisas que vão te distrair do teu objetivo principal. Você vai estar lá, vai chegar uma área e falar: mas eu preciso de uma ajuda aqui para resolver esse problema. Eu preciso que você traga aqui um negócio para eu vender para o cliente. Então, assim, vão aparecer oportunidades
E se você não tem o objetivo muito bem traçado e a visão muito bem traçada, é fácil você se distrair, porque vai vir muita coisa e aí você vai querer agradar todo mundo e você vai se perder no meio do caminho. Quando tem essa visão bem direcionada, você fala, oh, peraí, isso que ele está me pedindo me ajuda no objetivo ou não me ajuda? Às vezes é um quick win que nem ajuda com o meu objetivo tracionado, mas eu preciso ganhar a confiança dessa área, então eu vou ajudar o cara, entendeu? É um Perfeito. pouco interesse, mas faz parte do jogo, Não, mas é entendeu? isso aí mesmo. Acho É, que tem que mostrar resultado, né? Os diretores, eles pedem isso, né? Resultado a curto prazo e às vezes tem é. que fazer isso, né? Muito massa. É, como você falou, né? Muita área foca em quick win e eu não recrimino, porque faz parte, a gente tem que sobreviver, a gente tem que mostrar resultado e tudo mais. O que não pode é só ficar para sempre no quick win. Você tem que evoluir a área ali para começar a realmente entregar resultados cada vez mais consistentes e mais parrudos, né? Mexe o Exatamente. ponteiro do resultado, né? Exatamente. Beleza. Outro ponto que é importante você focar, eu fiz um mapeamento, construí meu mapa de estratégia. O terceiro ponto é você ter um framework, você ter um passo a passo para trabalhar a inovação. E aí, eu estou trazendo aqui um exemplo, é o exemplo que eu uso. Mas o principal é entender que não existe modelo universal que você vai usar e vai dar certo. Você tem que estudar os modelos, entender o que faz mais sentido para a tua empresa e depois você conseguir construir e personalizar aqui o framework. Porque esse framework aqui que eu falo que eu uso, eu já mudei ele várias vezes dependendo do contexto que eu estava. A empresa trabalha diferente, ele tem um formato diferente, então você vai mexendo. Mas eu não vou passar caixinha por caixinha aqui, porque justamente não é o ponto falar sobre o framework, mas sim a importância de você ter um framework de inovação. E aí Uhum. você pode buscar N livros, desde o Lean Startup, tem inclusive um livro que eu gosto muito, que não é o Lean Startup, é o Comece o Lean Startup na prática, né? Comece sua startup enxuta, que eu acho bem mais prático do que o livro conceitual. Mas aqui eu uso 4 passos. Você pode usar 3, você pode usar 5, aí fica a teu critério, né? Legal, legal. Mas, bom, tu vai para outro Canva ali, né? Então acho que dá É, para continuar. é- Aham. aqui é mais um exemplo só, né? De novo que eu uso várias ferramentas que a gente organiza o trabalho, né? Um é esse framework, para as pessoas saberem qual que é o passo de inovação. Vocês vão perceber que criando uma área de inovação, as pessoas querem inovar, mas elas não sabem como. Elas não sabem por onde Uhum. ir, não sabem como começar. Então você fala, ó, chega aqui, vou te mostrar. Primeiro passo é você fazer isso, segundo passo é você fazer aquilo. Aí a pessoa. é, eu sei que é chato falar nisso, mas a maior parte das empresas são construídas por pessoas mais técnicas e que gostam mais que seja construído um caminho e você só tem que seguir aquele caminho, né? Normalmente, quem tem um perfil um pouco mais ali arrojado acaba empreendendo. O empreendedor tem essa cabeça que, cara, você não precisa me mostrar o caminho, eu vou construir o caminho, entendeu? Eu vou descobrir e vou construir. Dentro das empresas, muitas vezes você vai encontrar pessoas que precisam mais desse direcionamento. E não tem nada de errado com isso, pelo amor de Deus, tá? A gente precisa ter pessoas que tenham esse perfil e que seguem esse caminho. Só que aí você tem que entender que você não pode excluir ela do processo de inovação. Ela faz parte e ela precisa te ajudar. Então, dar o caminho ali passo a passo é importante. Vai te ajudar ali a vender melhor os processos, né? Deixar a pessoa menos insegura, vamos dizer assim. A mesma coisa para o Canva. Eu uso o Canva muito para a gente organizar os projetos. Quando eu vou lá criar uma POC, por exemplo, eu preciso entender por que eu estou fazendo aquela POC, o que eu espero daquela POC. Então, o Canva me ajuda. E tem, de novo, N modelos de Canva. Esse aqui é o que eu uso. Mas, e eu também, de novo, não vou entrar um passo a passo aqui, porque esse é o modelo específico, né? Vocês podem ler que cada caixinha ele está explicando o que eu estou esperando daquele lá. Mas você pode adequar a tua empresa, o que vocês mais olham. O importante é você ter um Canva para você mapear as coisas importantes do piloto e saber o que você está testando, tá? Uhum. Beleza? E se as pessoas quiserem esse Canva, pô, a gente da Bluetooth talvez possa fazer, né? A gente pode entregar talvez algo parecido aí, talvez Com deixar nos certeza, comentários aqui na descrição para o não tenha pessoal dúvida. usar. Mas legal, Sim, esse Canva aqui que eu tô vendo aqui, ele é bem autoexplicativo, né? Tu coloca exatamente. essa questão do problema, seria a coisa que tu quer resolver na empresa, linkando o que tu já percebeu antes, assim, dos desafios que a empresa coloca.
Seria essa a questão do problema? Isso, qual a necessidade a ser resolvida? Porque normalmente quando as pessoas te procuram querendo testar alguma coisa, né? Elas vêm com a solução, né? Ah, eu tenho uma ideia de uma solução, não sei o que vai usar IoT, que vai usar IA, não sei o que, né? Só que aí você tem que parar a pessoa e falar, pera, mas qual é o problema que você quer resolver? Por isso que no Canva tem que começar pelo problema. Você faz a pessoa regredir alguns passos e entende o que que ela quer resolver, porque às vezes a solução que ela tá na cabeça não é o de fato é melhor para resolver, né? Eu Uhum. acho que é muito isso. Isso é muito mentalidade de pessoa que chega aqui para fazer aceleração aqui na Bluefields. A pessoa já chega com a solução. E a gente tem até um módulo no Sparks que fala que é apaixone-se pelo problema, né? É mais fácil tu começar a entender melhor o teu problema e querer solucionar ele e perguntar efetivamente para quem sofre o problema do que já chegar com uma solução bem definida, assim. Mas legal, cara, ver como tudo inovação se repete, né? Bem massa isso. Exato, exatamente. Não, mas legal mesmo. Outro ponto que continua aqui na parte de processo, né, que eu enfatizei bastante, é você criar o seu fast track, né? Você conseguir agilizar o processo de testar. Por quê? O princípio é que você vai testar muitas coisas novas e você vai se frustrar. Então é importante que, primeiro, você teste rápido, teste com o mínimo de recursos possíveis para entender se você tem que investir mais naquele teste. Só que para você fazer um teste rápido e entender as coisas, você tem que criar mecanismos que agilizem o processo dentro das empresas. As empresas são burocráticas, elas têm regras, ela vai te pedir compliance, vai te pedir coisa, o jurídico vai te pedir coisa, o supply vai te pedir coisa e tudo isso vai deixando cada vez mais lento o processo de aprovação. Então, o que a gente fez, por exemplo, dentro da Sodexo, é definir melhor o que é cada projeto. Quando você tem uma prova de conceito, quando você tem um piloto e quando você tem um rollout. Por quê? O nível, o risco que está envolvido em cada tipo de projeto é diferente. Um rollout, eu preciso passar por todas as aprovações. Não tem jeito, eu estou botando em risco toda a operação aqui. Então, sim, eu preciso, vai demorar e precisa passar por tudo. Agora, uma prova de conceito num ambiente controlado para 5 pessoas usarem, eu preciso passar por todo o processo completo? Talvez não, né? Então, quais são os itens que a tua empresa falando que você tem um risco controlado, ela pode liberar você de não passar para você agilizar? Este é o conceito do Fast Track. E aí, de novo, eu não entro em detalhe em cada um, senão eu teria que explicar um monte de coisa, mas eu dou alguns exemplos. Jurídico. O que você pode fazer para agilizar com jurídico? Nós aqui fizemos uma minuta padrão. Então, toda POC já tem uma minuta padrão. Porque quando você começa a negociar com a startup, por exemplo, você já manda a minuta padrão para ele e fala: Isso aqui é a nossa minuta padrão de POC. Ela é mais simplificada, ela não tem 20 páginas, ela tem 5. Ela só tem os itens principais ali e ela é por um período curto. Ela pode durar no máximo 3 meses, renovável para 6, né? Então, isso já agiliza bastante o nosso processo com o jurídico. Cara, muito Beleza? bom isso aqui, muito bom. Poderia, assim, fazer uma comparação, não precisa ser exagerada, mas a prova de conceito poderia ser, tipo, nesse contexto aqui, seria semelhante a um protótipo. O piloto semelhante ao MVP e o rollout, tipo, uma tracionada numa startup, seria mais ou menos essa ideia? Ou eu tô um pouco longe disso? Pode ser, mas também pode ser conceito diferente. Aí é muito mais como que você define o nível de risco para cada empresa, né? E aí, esse prova de conceito piloto e rollout, eu tive que adequar um pouco dos termos que a gente usa, por exemplo, aqui dentro da Sodexo, né? É, poderia ser, se você pensar, por exemplo, que numa startup o MVP vai para público, então ele está mais próximo de um piloto, você testa em ambiente real, né? Do que um protótipo que você está dentro do laboratório e não tem muito risco, né? Então acho que sim, e o tracionado ali é quando você já está implantando para todo mundo e tentando crescer, né? Sim, essa fiz a comparação porque, não sei, na minha cabeça essa coisa assim se sinergiza bem forte, né? Eu gostei muito dessa questão que tu simplificou a parte jurídica também, cara. Isso aqui é muito importante, né? Muitas pessoas travam na parte jurídica ali nas grandes empresas e tu já fez uma coisa ali, não, cara, uma minuta aqui de 5 páginas com literalmente só o que importa, né? Isso aí, nossa, quebra muitas demoras, muitas barreiras. Né?
Bem legal Uhum, isso daí, cara. Acho que esse tipo de coisa que é interessante as empresas, as áreas de inovação se ligarem, né? São coisas bem simples, mas que fazem uma diferença, tipo, um ganho de tempo absurdo lá na frente. exatamente. Todos os anos, reunimos empreendedores, investidores, líderes do mercado no Bluefield Summit. É um evento feito para quem quer se conectar, aprender e crescer no ecossistema de inovação. Você não pode ficar de fora disso. Fique de olho na nossa próxima edição que vai sair logo mais. Tudo bem. Pô, então, essa parte de processo, aqui estão as dicas principais. Eu acho que é uma das partes mais importantes do trabalho da área de inovação é criar o processo. A área de inovação não é a única área que inova. Você não concentra todas as inovações. Você promove a inovação. E para promover uma inovação persistente, consistente ali, você precisa ter processo, né? É meio louco pensar que inovação tem processo, mas tem processo, né? E aí tem um segundo pilar que eu falei ali, que é o portfólio de projetos. O portfólio de projetos tem muito essa questão de que momento você está vivendo dentro da empresa, como eu disse ali no começo. Às vezes você está entrando, você precisa pensar nos quick wins, ou no caso aqui eu até prefiro chamar de early wins, né? Que não são ganhos rápidos, mas você faz ali já no começo. Você foca primeiro nas áreas que são suas apoiadoras, porque você precisa, no quick win ou early win, você precisa ter alguém que está disposto a te ajudar. Se você for tentar fazer quick win com uma área que já está resistente, vai ser difícil. Então foca nos apoiadores. Seleciona os projetos certos, aquelas iniciativas que trazem valor, mas também que são fáceis de você gerar atenção, né? Porque eu tinha um projeto que eu implantei que, em termos de entrega de valor de proposta, vou te dizer que não fazia tanta diferença no resultado. Porém, a visibilidade que ele criava por ser um projeto que trabalhava com sustentabilidade, com um equipamento que ninguém tinha, cara, gerou um burburinho que todo mundo falava desse projeto, todo mundo falava dessa máquina. Então, às vezes, você tem que entender que você também tem os jobs ocultos que você quer ali ganhar a atenção das outras áreas e saber, pô, se ele fez isso, também quero fazer, sabe? Então, tem essa questão de selecionar os projetos certos, porque você vai ter limitação de braço para fazer, né, de recursos. Eu recomendaria não depender só das outras áreas. Se você conseguir achar um escopo que é só seu, e às vezes a empresa tem aqueles escopos abandonados, sabe, que ninguém é dono. Na construtora que eu trabalhava, tinha um tema específico que não tinha dono. Era uma parte do ciclo da jornada do cliente que não estava meio sem dono ali, e aí o diretor falou, ó, cara, vai ser seu. E foi ótimo, porque ali dentro daquele tema eu não precisava ficar consultando ninguém. Eu mesmo ia lá e fazia as coisas que eu achava que tinha que fazer, fazia super rápido, né? Então, ajuda bastante você ter um escopinho ali que é teu, sabe? E não fique só no Quick Win, como eu estava falando, o Quick Win é importante, o Early Win é importante, mas você tem que evoluir. Depois você tem que, depois que você ganhar essa visibilidade, a confiança, você tem que começar a trazer resultados mais parrudos. E aí você se arrisca mais, você começa a acionar aí o capital político que você criou fazendo os Quick Wins, tá? Cara, muito bom isso aqui. Nossa. Bom, tu já explicou tudo, não precisa ficar dando nenhum pitaco aqui, mas, cara, isso aqui é muito valioso, cara. Capital político, gostei disso. Gostei Legal, bastante disso. Isso dentro aqui é da empresa, importante. o trabalho da área de inovação tem muito a ver com capital político, tem muito a ver Aham. com confiança das pessoas com você e tudo mais. Com relação a portfólio de projetos, né? E aí, de novo, tem várias metodologias. Eu selecionei uma que eu achei legal aqui, tá no QR Code, né? Esse flowchart aqui, que mostra um pouquinho o passo a passo, né? De como você criar o teu portfólio de uma forma equilibrada, né? Definir o tipo de projeto que deve entrar dentro da governança, porque nem todo projeto de inovação tem que ficar no teu radar, porque tem projeto que você precisa deixar que as áreas façam e você só acompanha de vez em quando. E tem projeto que você precisa estar lá o tempo inteiro ali, monitorando, fazendo a governança, tipo um PMO, sabe, em cima, para que ele ande, né? E você também entender aonde que você aloca recursos. O que acontece muitas vezes é que se você não tem uma governança ali organizando os investimentos em inovação, ganha a área que tem mais recurso. E não necessariamente a área que tem mais recurso é a área que vai trazer mais resultado, né? E você ocupa todo o capacity das áreas de TI, de inovação, não sei o que lá, com um projeto que legal, porque a área tem grana para pagar, mas não é o que daria o resultado legal para a empresa. Então a governança é importante por isso, para você entender que projetos que realmente são importantes dentro dos objetivos estratégicos da empresa, né?
Então, acho que aqui tem um framework também. Aí eu não vou conseguir entrar porque nem, o material nem está aqui, né? Mas eu recomendo depois vocês entrarem aqui no QR Code e procurar esse flowchart de inovação. Sim, bah, eu tô me coçando aqui para não abrir esse QR Code aqui, mas depois com certeza eu vou dar uma olhada, que isso aqui deve ser um material bem massa, cara. Nossa, É isso bem aqui que tá legal. entregando tá surreal, cara. Surreal mesmo. Excelente. Uhum. Bom, falei um pouquinho aqui de governança, né? Para você conseguir priorizar ali, tomar decisão sobre o que que você manda, o que você alavanca, o que que você mata, o que que você acompanha resultado, como é que você olha o budget, né? A governança também vai ditar isso. Você vai ter um budget centralizado, descentralizado. Às vezes você tem um budget descentralizado, acontece isso que eu falei, né? Tipo, as áreas com mais grana conseguem ganhar mais força, né? Então, tudo tem que ser pesado, né? Uma coisa também que eu acho interessante que a governança ajuda a gente a fazer é você trabalhar em cima de territórios de inovação e não só de projetos. Porque às vezes o projeto de inovação morre porque, putz, aquela hipótese não se comprovou, mas o território não pode morrer. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, eu trabalho numa empresa de alimentação, Sodexo. Eu tenho um território que é como a gente diminuir os resíduos alimentares orgânicos, né, que é produzido no restaurante, né? E se eu fosse focar em um projeto específico e ele não deu certo, acabou ali meu budget, acabou, fica meio perdido. Agora eu foco no território. Se aquele projeto não deu certo, eu redireciono os recursos para um projeto relacionado, mas que talvez ali tenha mais chance de sobreviver, né? E outra coisa que eu acho interessante da governança também, dessa questão de budget, é você empacotar as iniciativas. Se você fica fazendo várias iniciativas pequenas, às vezes você não tem força suficiente para mostrar, para ganhar budget para aquilo. Então, eu vi, por exemplo, que eu só conseguia entrar em alguns temas quando eu criei um programa de inovação em cima daquilo. Um programa de inovação estruturado, com tema, e aí eu conseguia trazer as áreas ali que eram meio resistentes, falando, olha, eu tenho um programa de inovação aqui, eu vou te ajudar a acelerar. Aí a coisa fluía mais, sabe? Uhum. E tu aprendeu isso, Diego? Alguém te ensinou isso ou tu foi meio que na marra, assim, vendo como que funcionaria melhor? Como é que foi essa questão? Olha, boa parte foi pela experiência, foi batendo a cabeça na parede, mas é claro que eu tive mentores que sempre me ajudaram muito, assim, e graças a Deus eu sempre tive um relacionamento muito bom, até com a própria Bluefield, eu vivo falando com vocês ali, trocando ideia. O pessoal tem muita paciência comigo, que eu vivo falando com eles, meu, o que que eu faço com isso? E o pessoal me dá uma mão, me dá uma luz aqui, então a gente não constrói nada sozinho, né? De novo, a inovação ela é um conhecimento quase que coletivo mesmo. Uhum. Não, com certeza. Não, aqui na Bluefields a gente é amigo mesmo, cara. Pode contar com a gente aí. Mas top demais. Legal. Ah, uma dica extra que eu coloco aqui sempre, que eu já apanhei bastante dessa questão, é o handover. Muitos projetos morrem no handover. Quando você terminou o projeto de inovação, você tem que passar para uma área tocar aquilo. Porque a área de inovação não fica para sempre com aquele projeto, né? Então, para que isso não aconteça, você tem que prestar muita atenção de já nascer com um dono e fazer eles participarem desde o começo. Porque você sabe como é que são as pessoas, né? Se elas não participam, elas criam certa resistência, porque não é deles. Eles não sentem como deles. Então, mesmo que eu faça um projeto para supply, e que supply não tenha braço, eu tenho que dar um jeito aqui de fazer ela participar, de se sentir incluída desde o começo e já determinado que quando esse projeto de inovação encerrar, quem fica com ele é a área de supply. Porque se você começa um projeto de inovação sem um dono, a chance de que não tenha um dono no final, ninguém queira assumir, é muito grande. Aí você tem duas opções, né? Se você já começa o projeto com um dono, lá no final você passa para ele. Agora você pode começar um projeto de inovação que não tem dono, porque talvez não tenha uma área específica. Aí você fecha com, né, o patrocinador desse projeto, que se esse projeto der certo, ele precisa criar uma área para tocar isso aí, senão ele vai morrer. Aí não adianta, né? A gente vai gastar dinheiro à toa. Exatamente, exatamente. Tem que ter alguém para tocar mesmo, exatamente como tu falou, né? Senão o projeto morre e aí, cara, aí tu perde o capital político às vezes, né? Aí tu vai perder Exatamente. credibilidade, enfim. Cara, muito legal. São dicas bem pequenas, né? Assim, às vezes óbvias, mas não é tão óbvio assim. Mas é um negócio legal, cara, isso aqui para aplicar na área de inovação mesmo. Muito bom. Sim. É que é tanta coisa, né? A gente tem que se preocupar com 1 milhão de coisas Nossa, e aí você demais. meio que inundado de coisa. Se não tem um lugar para você ficar, peraí, não, preciso
focar no handover, no framework, você fica meio... E acho que é aí que entra muito o papel também de parceiros como a Bluefields, que ajuda, cara. Eu te diria assim, cara, se você está começando uma área de inovação do zero, você pode ler as dicas e tudo mais. Mas se você puder dispor de recurso para trazer alguém que te ajude, cara, é muito bom. Porque o trabalho de inovação às vezes é meio solitário. Você não tem que discutir ele termos ou conceitos, e aí você tem um parceiro te ajudando, trazendo visão de fora, às vezes até ser interlocutor. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas tanto de casa não faz milagre. Tipo, você tá lá falando pra Zara, cara, isso aqui é importante, isso aqui tem que fazer, e ela não dá bola. Aí vem um consultor, fala, ele, o consultor falou, então. Às vezes você precisa desse papel, você precisa do consultor para falar o que você já estava falando, mas é o papel deles, entendeu? De ajudar a organizar o pensamento, de falar, de trazer conceitos novos. Então eu sou super a favor aí dos parceiros, né? Como a Bluefields aí consegue ajudar as empresas. Já voltamos rapidinho, mas eu preciso te falar sobre inovação corporativa. Se a empresa quer inovar, mas ainda enfrenta muitos desafios, como fazer isso, a Bluefields pode te ajudar hoje. Trazemos inovação com resultados reais, trazendo metodologias ágeis e a visão de startup para dentro da sua empresa. Quer levar a sua empresa para o futuro? Fala com a gente. Sim, sim, cara. Isso aí é muito semelhante ao empreendedorismo, né? Tem muito empreendedor solo, assim, tipo, sozinho mesmo, assim, que não entra em comunidade e tal. Até essa questão da área de inovação mesmo, cara. Eu sempre falo pro pessoal da Bluefields aqui, pra gente criar uma comunidade mesmo de gestores, de head de inovação, né? Não sei se isso existe já, né? Mas seria muito bom, cara. Seria muito bom ter um contato mais direto com esse pessoal, assim, sabe? Super apoio. Existem algumas comunidades informais ali, eu participo de algumas e normalmente a troca é muito interessante, viu? É Legal? um lugar, eu aprendo muito nessas comunidades. Então a gente, na verdade, tem que se enfiar em umas comunidades aí, a Bluefields. Com certeza, com certeza. Mas legal, cara. Vamos lá. Bom, o terceiro pilar é cultura, e aí é quase chovendo molhado. Eu poderia usar aquele famoso jargão, que é a cultura como estratégia no café da manhã, que é super batido, mas é verdade, né? A cultura realmente detona tudo o resto se você não consegue trabalhar. Não existe estratégia que sobreviva a pessoas resistentes a trabalhar inovação. E é até frustrante, assim, às vezes você pô, vê projetos legais e tal, e você vê que a pessoa não consegue sair daquele quadradinho dela ali para olhar diferente. Ela sempre fica focando em minar. Não sei se já foi uma reunião onde você está querendo apoio da pessoa para resolver um problema, mas a pessoa só fica apontando o problema. Tem problema nisso, tem problema aqui, não sei o que lá. Ela não fala, tem problema nisso e vou te ajudar resolvendo assim. Ela só quer detonar a tua ideia, né? Então, o mindset é muito importante. E aí, como que a gente pode trabalhar, né? É complexo porque níveis hierárquicos diferentes demandam approaches diferentes para esse mindset de inovação. Você vai trabalhar alta liderança, eu tenho certeza que qualquer conceito, qualquer palestra de inovação vai falar da importância de se trabalhar o mindset da alta liderança, porque aí facilita todo o resto, mas ninguém fala o como. É dificílimo trabalhar com um. Imagina você chegar lá pro CEO da empresa e falar: você não sabe nada, tem que aprender sobre inovação. Pô, é difícil. Então, às vezes, ele precisa escutar isso de uma pessoa do mesmo nível dele, um outro CEO que já está mais à frente no processo de inovação. Por isso, o processo de comunidade, às vezes, funciona bem. E isso você pode criar tanto da sua alta liderança com alta lideranças externas, ou fazer eles entrarem em comunidades nesse sentido, ou você criar uma interna sua para trocas. Eu acredito muito na educação baseado nessa conexão entre as pessoas de troca de conhecimento, sabe? Muito mais até do que o treinamento padrão, que você fica lá 2 horas sentado escutando um monte de teoria, né? Essa troca de ideias e a prática da inovação é bem mais efetivo para as pessoas entenderem o conceito, né? Então, acho Uhum. que você consegue, nesse processo, também pegar os voluntários, as pessoas que são interessadas em inovação, né? Então, é importante aqui o mindset de inovação, e aí eu diria, procure a Bluefields, então, que eles podem Cara, te ajudar. a gente nem falou, né, pra tu fazer propaganda, mas. É, não, mas é que eu conheço já o trabalho de vocês, principalmente essa parte de mindset, né? E eu já discuti várias vezes com vocês sobre como criar processos de intraempreendedorismo, onde você, na prática, vai fazendo todo esse processo de aprendizado das pessoas. E não tem
aprendizado mais rico mesmo do que o cara quebrar a cara ali fazendo um projeto de inovação. Acho que é a melhor. Você acredita que empreendedorismo pode impactar a vida de milhares de pessoas? Você pode fazer parte disso sendo um amigo da Bluefields, a nossa iniciativa filantrópica, onde qualquer um pode doar e apoiar as iniciativas de aceleração e fomento de inovação. Quer transformar o futuro de alguém e o futuro do nosso Brasil? Seja um amigo da Bluefields. Forma mesmo. Não, cara, com certeza. Essa questão de mindset e até cultura de inovação é chovendo molhado, sim, mas, Diego, é tão importante isso porque, cara, a gente conversa com muitas empresas, né, diariamente, assim, e o que a gente mais ouve, assim, a gente precisa melhorar a cultura, a gente precisa melhorar a cultura. E um básico bem feito, cara, isso aí move muitas coisas, assim, o exercício físico feito todos os dias, cara, depois de anos isso tá muito bem, assim, é a mesma coisa de cultura, cara. Tu vai crescendo ali, mesmo que seja uma coisa muito básica, é necessário, é extremamente necessário. Mas, muito show, cara, isso aqui. Isso sobre a questão de liderança também, cara. Tem uma coisa que a gente faz aqui na Bluefields, que a gente quer começar a fazer mais, na verdade. É tour de lideranças. Pegar CEOs de uma empresa e levar para outras empresas que já estão fazendo inovação. Cara, isso aí é tão legal, como tu falou, essa troca, assim, a prática. A gente fala, né, que aqui na Bluefields é 20% teoria e 80% prática, né? Isso aí, cara, essa é a ideia aqui do hands-on, na verdade, né? Uhum. É muito importante. Acho que eu, pelo menos, aprendo muito melhor dessa forma, né? Exato. Acho que você trouxe um ponto vital. Inovação é igual ir para academia. Se você ir para academia ou fazer correr uma maratona. Se você hoje, eu no caso de Diego, sedentário, há meses que eu não faço uma corrida, resolver correr uma maratona, eu provavelmente vou morrer no primeiro quilômetro. Inovação é a mesma coisa. Se você jogar um cara que nunca inova para fazer um mega projeto arriscado, inovador, o que você acha que vai acontecer? Então você tem que praticar aos poucos, né? Se você vai correr todo dia, você vai aumentando a sua capacidade de exercício ali de pulmonar, aí você consegue correr uma maratona, mas não dá para fazer isso de uma hora para outra, né? Acho que bem colocado aí por você, Rafa. Valeu. Eu gosto dessas analogias assim que fica mais palpável, né? Exato. Mais legal. Beleza. Agora vamos para o último pilar, que eu acho que olha para uma das partes mais legais, né? Que a inovação gosta de olhar, que é essa parte de entender o que está acontecendo no mercado e também se conectar. Eu falo que conectar porque, assim, como é que você descobre o que está acontecendo de tecnologia emergente? Não é só lendo as newsletters, mas muitas das coisas que eu entendo como funcionar é na base da conexão. É um papo ali com uma startup que fala, cara, que legal, isso aqui eu podia usar aquilo. Então a conexão me ajuda a pensar no futuro, sabe? E para fazer conexão, eu acho que é uma arte ali que também você não pode ser totalmente, como posso dizer? Você não pode ser só focado no que eu vou ganhar, e sim no que eu posso dar. O Paulo falou isso uma vez num workshop que eu vi dele, numa palestra, e eu achei fantástico. É isso. Primeiro você dá, depois você vai ver para receber. O chato é você chegar ali querendo receber, querendo contato. Eu me conecto com não sei quem, não sei o que lá. E você não tem nada para oferecer ali, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter essa troca, tem que ser saudável. E para isso, você tem que ver e serviço. Vai nos eventos, faz contato, conversa com as pessoas. Não é, inovação depende disso, sabe? Depende de você se expor ali e tá meio que aberto ao que acontece ao acaso também, né? Uhum. É, eu acho que também a questão de conversar com outras áreas de inovação é muito rica. Cara, eu aprendo muito conversando com outras áreas, como que eles fazem, o que eles tiveram de problema. Então, benchmark é valioso e peça. Normalmente as áreas de inovação gostam de conversar, então, tipo, você vai conseguir falar, vai na cara dura mesmo e fala, sou da área de inovação, quero falar com você, tô estruturando. Normalmente a gente consegue bons papos, né? E use os parceiros. Eu acho que o parceiro está aqui, o parceiro e os hubs, eles estão aqui justamente para facilitar essa conexão. Então, se você puder utilizar, utilize. E eu não digo que você sempre precisa pagar. Às vezes, mesmo que você não tenha budget, vários parceiros têm aí programas, comunidades, eventos que são gratuitos. Basta você se interessar, né? E com essa mentalidade, eu vou entregar para poder receber, não ficar saindo querendo que todo mundo me entregue tudo de mão beijada, né? Uhum. Não, perfeito. Cara, tem um cara que eu sigo no LinkedIn, que eu já sigo ele há anos, assim, porque eu gosto realmente do conteúdo dele. E ele fala que, assim, ele entrega 90% e pede 10%.
Ele sempre trabalha assim. E eu já tive muita vontade de comprar os cursos dele, enfim, mas não dá porque é em dólar, né? Aí fica um pouco complicado. Mas, cara, é exatamente isso, cara. Ele entrega muito, 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 assim. Daí tu fica pensando, nossa, se esse cara tá entregando o de graça tão bom, imagina eu pago, né? Mas é Exatamente. só um exemplo, assim, de que realmente, cara, tem que entrar com essa mentalidade, assim, de melhor é dar do que receber, né? Uhum. E até o pessoal da Bluefields fala assim, Rafa, vai em outras aceleradoras, vai em outros hubs, conecta com pessoas, se eles perguntarem como é que tu faz, tu mostra mesmo como tu faz. Tu mostra os processos, abre o que for preciso da Bluefield, seja transparente, que a transparência ela abre muitas portas. A transparência é um dos valores aqui da Bluefields, né? Exatamente. 100% de acordo. Sim, Bom, e o último passo aqui sobre futuro, né? Que aí eu também acho que aqui é o que as áreas de inovação e todo mundo startup mais domina, mais gosta de olhar, né? Que é tecnologias emergentes, como que você, principalmente, eu acho, como que você aplica, né? Não, a questão aqui não é só trazer a tecnologia emergente por trazer. Eu, particularmente, sempre tento entender como essa tecnologia emergente vai impactar o negócio e o que de fato ajuda, o que a gente só tem, o que a gente só tem que rastrear, ficar de olho, o que eu já tenho que aplicar, porque eu já estou atrasado, talvez, e o que eu só preciso experimentar. Tem tecnologia emergente que eu já falo aqui dentro, olha, gente, não vai trazer resultado agora, mas eu preciso botar um pé aqui dentro, porque talvez no futuro eu preciso já estar um pouquinho mais na frente de entendimento de como é que funciona, né? Então é um investimento para o futuro, uma ambidestria, né? Essa a questão da ambidestria é muito complexa, porque como é que você fala para uma área ali que está com um budget super apertado, com resultados para serem entregue ali, porque senão ele talvez tem que cortar gente para ele focar em inovação, né? E eu sempre falo que se você não reserva um tempo para você inovar agora, você sempre vai estar preso nisso, porque você nunca vai sair dessa corrida de ratos, entendeu? Então, cara, sacrifique ali 10, 20% do teu tempo hoje, pensando que lá na frente você vai ter esse retorno, e aí você vai ganhar mais tempo, e assim, isso vai ser um ciclo positivo, em vez de ser um ciclo destrutivo, né? Então, a ambidestria é muito importante e é um dos principais papéis da área de inovação. É lembrar a empresa que ela precisa ser ambidestra, porque se deixar, o resultado do hoje atropela. Cara, budget, falta de recurso, resultado apertado, tudo isso vai atropelar e aí você mata a inovação, né? claro. A urgência sobrepõe a importância, né? Isso. E aí tudo vai por água abaixo. Bem legal isso aqui, cara. Importante. Exatamente. Boa. E é isso, eu passei pelos 4 pilares. Então, se eu fosse resumir o que você deveria fazer nos primeiros 18 meses aí da tua área de inovação, jogando no mapa de estratégia, o que eu te diria? Objetivo atual, alinhe a estratégia, conquiste a confiança e trabalhe a cultura aí da empresa, crie um portfólio de projetos equilibrado, pensando no objetivo estratégico que a empresa tem, e busque os early wins ou os quick wins. E comece a construir o framework. Você não precisa consolidar ele ainda no objetivo atual, mas comece a construir como é que a empresa funciona, como é que vai funcionar melhor. Você destrava um pouco da inovação. Eu diria que esse deveria ser teu objetivo atual, tá? Qual que seria o objetivo intermediário na minha visão? Depois que você fez os, desculpa, gente. De Depois que boas. você fez o objetivo intermediário, peraí, gente, que eu vou precisar beber uma água aqui que falei demais. Não, tranquilo, também vou beber a minha água aqui. Daí fica um ads aí para beba água. Beba água porque a coisa tá feia, tá quente e seco. Cara, demais, cara. Impressionante. Todos os lugares do Brasil que eu converso, mas enfim. Mas ali, bom, pensando no objetivo intermediário, então eu colocaria assim: você já fez ali um alinhamento estratégico, criou uma visão de futuro, começou a criar o framework, fez seus early wins, evolua isso. Então, crie um programa de inovação para você empacotar várias iniciativas, buscar investimento e mostrar resultado, né? Quando você tem esse programa, você ganha atenção. Tipo, você acha que eu vou parar o vice-presidente para falar de uma POCzinha que está rolando? Ou eu vou parar o vice-presidente para falar um programa de inovação que tem 5 POCs super importantes e não sei o que lá de várias áreas?
Então eu consigo ganhar a atenção da empresa quando eu empacoto e crio os programas. Quando está solto, é mais difícil, né? Então, recomendaria você partir ali para estruturar isso. Segundo, busque um budget dedicado. Por que eu faço os early wins ali, eu faço toda aquela parte política? Para conseguir ganhar budget, entendeu? Se a tua área de inovação está passando tempo e ela está diminuindo o budget, talvez você tenha que repensar a estratégia porque você não está conseguindo, de fato, ali conquistar a confiança da empresa. Claro que tem contexto econômico, resultado da empresa, tudo isso impacta, né? E a área de inovação sofre muito com essa questão. Dificilmente, né, a empresa vai falar, cara, eu vou cortar o comercial para manter a inovação. Ele vai manter o comercial porque ele precisa vender para sobreviver. Então tem um monte de questão envolvida, mas eu diria, tente criar um budget dedicado, porque ter um budget dedicado te liberta de ficar travado com pequenas coisas. Às vezes você precisa de, sei lá, cara, um pouquinho de grana ali para liberar uma POC e já vai dar um resultado muito grande, entendeu? Então ter um budget é importante. A governança, estruturar a governança de inovação para primeiro tá tudo bagunçado, um monte de projeto, aí você começa a organizar o portfólio de projetos, né? E já começa a trabalhar, aí já é inovação um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada, que é criação de novos modelos de negócio, criação de laboratórios ou hubs de inovação, CVC, CVB, que são modelos aí que demandam uma maturidade melhor da empresa. Se você chegar na empresa hoje, zero, nunca fiz inovação, e falar, cara, vamos comprar startups, cara, a chance disso dar errado é enorme. A empresa precisa ter uma maturidade para entrar nesses modelos mais complexos, né? E por fim, no objetivo tracionado, eu diria pensar nessa criação de ecossistema, né? E não só inovar sozinho, mas inovar em conjunto com um ecossistema, parceiros, fornecedores, até concorrentes junto ali. Todo mundo ganha quando você cria esse ecossistema, né? E aí evoluir esse modelo de CVC, CVB, laboratórios e hubs de inovação. Então, para nós aqui, um pouco aqui do que eu prego aqui dentro da Sodexo hoje, vai muito nessa linha desses três objetivos aí, desse mapa de estratégia da inovação, né? Uhum. Cara, pessoas da área de inovação trabalham, né? É impressionante, cara, é muita coisa. Mas eu acho que vai ser muito rico pro pessoal, assim, ver e talvez, assim, pegar coisas que eles não fazem ainda ou até refinar coisas que eles já estão fazendo. Mas top demais, cara. Brigadão aí. E o que é esse QR Code aqui? Eu salvei alguns conteúdos indicados. Essa própria apresentação, que ela tá em PDF salva ali. E tem meus contatos também no LinkedIn, então, Ah, quem quiser show. entrar em contato, fica à vontade. Legal, cara. Nossa, que aula, que momento, cara. Foi muito bom isso aqui. Foi muito bom mesmo. Para mim foi esclarecedor e, nossa, um conteúdo absurdo, assim, absurdo mesmo. Cara, brigadão aí por ter topado também ficar uma hora aqui conversando com a gente. Foi top demais, cara. Imagina, Rafa, foi um prazer. Como a gente estava dizendo, né? Eu adoro compartilhar, porque eu bebo muito do conteúdo dos outros, né, eu sento no ombro de gigantes, então se eu consigo hoje trabalhar a inovação é porque alguém ali me permitiu subir no ombro e enxergar um pouco mais longe. Então, eu fico feliz de compartilhar e tenho certeza que vocês aí são amigos, é verdade. Eu acho que a Bluefields é um parceiro diferenciado e eu estou sempre feliz de participar dos eventos, das conversas, né? Um prazer enorme. Legal. Cara, tu tem alguma coisa aí de merchan para fazer no final aí? Que é, sei lá, aí abra as portas se tu quiser falar alguma coisa aí que tu tem trabalhado, enfim. Olha, não, na verdade, assim, a única coisa que acho que as outras áreas de inovação que quiserem trocar ideias, que quiserem contribuir também, me contar um pouco sobre os frameworks, eu sou super aberto, assim. Eu mostrei aqui para vocês um pouco da experiência, mas não estou falando que isso aqui é 100% funcional, tem coisa que trava, entendeu? Tem coisa que eu ainda tenho que melhorar. E aí eu gosto muito de escutar como que os outros fazem e aprender um pouquinho com eles. Então, o meu merchan é, por favor, me mandem dicas também, estou aberto. Me ajudem. Me ajudem, porque inovação é um trabalho complexo, viu? Olha, tem Sim, que cara. ser bem Nossa. persistente. E eu tenho essa curiosidade muito grande de tentar destravar várias coisas de inovação. Essa parte do mindset, cara, como que funciona o mindset das pessoas que inovam, dos que não inovam, por que não inovam? Tem tanta coisa envolvida ali que a gente nem triscou ainda, o conhecimento a respeito disso, sabe? Pô, muito massa.
Não, legal cara. A gente tem que trazer mais pessoas aqui de inovação corporativa, assim, de grandes empresas mesmo aqui no hands-on, né? Tomara que isso aconteça, cara. Tomara que a gente possa aumentar mais esse ecossistema. Mas legal, Diego. Cara, brigadão novamente aí. E é isso, cara. Foi top demais ter a tua presença aqui. Nossa, acho que tu explicou claríssimo, assim, dando exemplos e tal, os frameworks. Agora é só o pessoal botar a mão na massa e fazer, né? Aí, e precisar de ajuda, pode entrar em contato. Tamo junto então, cara. Valeu. Valeu. Um abraço. Abraço.